Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para comentar um pouco sobre a coleção histórica Marvel Mestre do Kung Fu volume 1 até o volume 4. Vou comentar um pouco sobre algumas dessas histórias que tem nessas revistas aqui e vou falar para vocês de uma maneira geral o que eu achei dessa primeira parte da coletânea do Mestre do Kung Fu que está sendo lançado pela Panini, certo? Bem, então vamos lá. Vou começar falando aqui um pouco sobre o volume 1, só que eu não vou me prender muito nessa revista, até porque recentemente eu fiz uma resenha dela, então eu vou estar deixando o link desse vídeo da resenha que eu fiz na descrição, certo? Se vocês não viram, fica o convite aí para vocês estarem assistindo depois, certo? E esse volume 1 aqui, ele é o pontapé inicial do personagem, ele conta a origem do Mestre do Kung Fu, assim como também as motivações do grande vilão Fu Manchu, que é seu pai. E ele também traz algumas participações bem interessantes. Ele mostra, por exemplo, a primeira participação do Minai, ou Meia-Noite, que é o meio-irmão do Shang-Chi. E além do Minai, ele também traz a primeira participação do Nayland Smith e do Blackjack Tar. Blackjack, inclusive, quando ele aparece para o Shang-Chi, eles lutam, esse personagem aqui da capa. E além dessas primeiras aparições, uma coisa muito interessante também dessa revista aqui é o encontro entre o Mestre do Kung Fu e o Homem-Coisa. Muito bom essa edição aqui, deixa eu separar ela aqui. Aqui o volume 2. O volume 2, a primeira história é justamente o confronto entre Shang-Chi e o Homem-Aranha. Nessa história aqui, tanto o Shang-Chi quanto o Homem-Aranha, eles são manipulados pelo Fu Manchu. O Fu Manchu faz o Shang-Chi pensar que o Homem-Aranha é um vilão, e a mesma coisa acontece com o Homem-Aranha. O Fu Manchu faz ele pensar que o Shang-Chi, na verdade, é um vilão. Então ele coloca ambos em rota de colisão, e isso acaba se desenrolando em um combate entre os dois, bem bacana. A resolução do confronto também, a conclusão, eu achei bem legal. E essa revista aqui, essa história aqui, na verdade, fazia muito tempo que eu queria ter lido ela, porque até então ela era inédita, e eu gostei pra caramba dessa interação entre os dois personagens. Outra história que me chamou muita atenção nesse volume 2 são as últimas histórias que mostram o personagem na Amazônia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde estoura uma verdadeira guerra entre soldados sifãs do Fu Manchu e soldados nazistas. E no meio dessa guerra está o Shang-Chi e seus aliados tentando evitar com que essa guerra cause muito mais mortes, porque os caras tinham um arsenal escondido. Vou mostrar aqui um pouco mais pra vocês. E é muito bacana essa história aqui, eu gostei pra caramba dela. Primeiro por mostrar o personagem aqui no Brasil, na Floresta Amazônica, e também porque aqui tira um pouco do foco do Fu Manchu e começa a mostrar novos vilões, novas situações pro Shang-Chi para ele resolver. Gostei pra caramba por causa disso, deixar o Shang-Chi no meio dessa guerra entre sifãs e nazistas. Deixa eu separar aqui. O volume 3, esse aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouco da arte. Esse volume 3, ele traz a primeira aparição do espião, o agente britânico Clive Heston, que é um aliado do Shang-Chi também. E além da primeira aparição dele, do Clive Heston, traz também a primeira aparição da Falo Sui, não sei como é a pronúncia certa, eu vou chamar de Falo Sui, que é a irmã do Mestre do Kung Fu, que ela aparece com o intuito de derrotar o próprio pai, o Fu Manchu, mas ela não quer fazer isso porque ela é boazinha, muito pelo contrário. Ela quer fazer isso justamente porque ela é maligna e ambiciosa e quer o poder apenas para ela, ou seja, ela quer todo o exército dos sifãs apenas para ela. Então o surgimento dessa personagem faz com que os sifãs, uns continuam com o Fu Manchu e outros
se debandam pro lado dela. E nessa guerra familiar entre pai e filha, o Shang-Chi, ele adota uma postura de não tomar partido, até porque ele sabe que tanto o pai quanto a irmã são extremamente cruéis. A outra história que eu achei interessante desse volume 3 aqui é justamente essa história aqui, onde aparece esse taxista, o Rufus Hackstubber, que ele é idêntico ao Groucho Marx. Groucho Marx, ele é um ator, um comediante muito importante na cultura norte-americana. Ele fez muito sucesso nos anos 30, 40, 50. E inclusive eu acredito que esse personagem Rufus, ele seja uma homenagem dos roteiristas ao próprio Groucho Marx. E no final desse encadernado, ele começa a história Conexão Cristal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ele começa a história Conexão Cristal, que é uma história muito boa mesmo, que se passa na França. Deixa eu fechar aqui. Ela começa no volume 3 e conclui aqui nesse volume 4. E nessa história, um mega traficante chamado Carlton Velcro, ele tem o seu castelo na França e lá é cheio de droga. Ele é um mega traficante a nível internacional e Shang-Chi e seus aliados, eles recebem a missão de destruir toda essa droga. Só que eles acabam descobrindo que a droga era apenas um disfarce. A situação é muito pior. Esse Carlton Velcro, ele tem na verdade um arsenal militar enorme escondido e estava a ponto de deflagrar uma guerra. Então, essa missão ela toma ares dramáticos, porque além da droga, agora tem esse arsenal militar que precisa ser destruído. E tem o confronto também, o desfecho do confronto entre Shang-Chi e o Punho de Lâmina, esse personagem aqui, que ele é o principal guarda-costas do Carlton Velcro. Muito boa essa história, muito boa mesmo. E outra história também interessante que traz nesse volume 4 é justamente essa história aqui, onde um robô ele tenta assassinar o Clive Heston e o Shang-Chi ele consegue deter esse robô e começam a investigar de onde ele veio, qual era a motivação, e essa investigação ela vai parar no descobrimento do vilão Mordilo, que é um cara extremamente louco das ideias. Esse aqui, ele se passava inclusive por agente do serviço britânico, só que ele é um cara extremamente lunático e o plano dele é se apossar de uma arma perigosíssima, e para isso ele sequestra a Lei Hu, que é uma aliada do Shang-Chi, uma personagem que faz parte do serviço secreto britânico. E o Shang-Chi e seus aliados precisam pôr um fim nesse cara antes que ele acabe com o mundo todo, porque ele tem um plano que realmente coloca o mundo todo em risco. Muito boa essa história. E no final aqui desse encadernado, a gente tem a história Jaula dos Mitos, onde essa história ela é extremamente metafórica, extremamente filosófica, e ela mostra que nem tudo é o que parece. O Shang-Chi ele tenta proteger um dono de circo, e esse circo ele tem criaturas realmente surreais. E essa história ela é muito complicada. Eu confesso para vocês que eu li 2 vezes para entender um pouco do que se tratava ela. Só que é uma história muito boa mesmo. Ela mostra que nem tudo é o que parece e que Shang-Chi ainda tem muito que aprender sobre a vida. Bem, pessoal, então, falando sobre essa coleção histórica Marvel Mestre do Kung Fu volume 1 a 4, eu gostei demais dessas 4 edições aqui. Eu recomendo muito, se vocês nunca leram nada do Mestre do Kung Fu. Eu comprei todas as minhas no Mercado Livre, então se vocês forem ver lá, ainda tem vários anúncios com todas elas, então eu recomendo pra caramba, certo? Bem, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscrevam aí, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, falou, valeu, fui!